A estudante Heather Tell nasceu em Tamworth, na Inglaterra. Ela era uma jovem extremamente alegre e divertida, que sempre tinha um sorriso no rosto. Em 2000, Heather esperava ansiosamente seu aniversário de 18 anos, e no dia 25 de agosto daquele ano, ela e sua amiga Laura fizeram planos para ir ao cinema. As garotas escolheram um estúdio de dança como ponto de encontro, e Heather pegou um atalho pelo Parque Linear de Kettlebrook. O que ela não poderia imaginar é que nunca chegaria ao outro lado do parque. When I think back to that time and all the faces that I remember, she's very much part of that. She just had a glow about her, very tall and slim, very blonde, always really happy, and was one of the girls, when she danced, she just really used her face, she just smiled a lot. She really did shine, you know. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Heather Tell. Mas antes de começar, gostaria de lembrar a você que já é inscrito aqui no canal de ativar o sininho para não perder a notificação sempre que tiver um vídeo novo. Laura ficou esperando por muito tempo e achou estranho, já que era incomum que sua amiga chegasse atrasada. Então, Laura ligou para o pai de Heather, que informou que a jovem já havia saído de casa. Ao saber que sua filha não chegou ao ponto de encontro, o pai de Heather imediatamente chamou a polícia e relatou seu desaparecimento. As autoridades começaram uma busca no parque imediatamente com a ajuda de cães farejadores. No entanto, Heather não estava em lugar algum. O clima tornou difícil para as autoridades continuar sua busca naquela noite. Assim, a busca teve que ser reiniciada na manhã seguinte. Logo nas primeiras horas do dia, o pior pesadelo para qualquer pai se tornou realidade quando o corpo de Heather foi encontrado na vegetação rasteira do parque. As primeiras evidências mostravam que ela havia sido sufocada com o próprio cadarço do tênis que estava usando naquela noite. E rapidamente a polícia deu início a uma investigação em todo o país. Heather estava seminua, vestindo apenas meias e calcinha, e seu telefone foi encontrado nas proximidades, partido ao meio. Porém, não havia sinais de que ela havia sido violada, apesar de todas as características de um crime sexual. Os registros telefônicos mostraram que ela tentou fazer um pedido desesperado de ajuda para seu pai, Peter, enquanto o agressor a emboscava. Mas infelizmente, ela não conseguiu concluir a ligação, pois o aparelho foi arrancado de suas mãos e esmagado. Embora tenha chovido muito na fatídica noite, as autoridades conseguiram recuperar uma amostra de DNA da cena do crime, mas não havia correspondência para o material coletado no Sistema de Dados Nacional. Convencidos de que o agressor morava nas proximidades, os investigadores apelaram ao público por qualquer informação que pudesse levar ao responsável por tirar a vida de Heather. Então, um jovem chamado Johannes Prince se apresentou e alegou que estava no parque no momento do crime. Johannes disse ter notado um homem estranho no local naquela noite e afirmou que o suspeito aparentava estar na casa dos 40 ou 50 anos e usava um agasalho azul. Apenas 48 horas após a descoberta do corpo de Heather, o detetive responsável pelo caso, John Blur, recebeu o telefonema de uma mulher chamada Cindy Stanley, que trabalhava como gerente de uma papelaria. Cindy relatou uma conversa que teve com uma funcionária chamada Lindsay, que havia confidenciado aos seus colegas no trabalho que suspeitava que Michael Tiddy, um motorista de ônibus local, fosse o culpado pelo crime cometido contra Heather. Lindsay falava com propriedade, pois conhecia muito bem o comportamento de Michael, já que o homem era nada mais, nada menos que seu pai. Naquela noite, o detetive John foi até a casa da família e durante uma conversa franca com Lindsay, sua mãe, Linda, e seu irmão Martin, uma história bizarra começou a se desenrolar. Michael Tiddy estava casado com Linda há 27 anos, mas era dado a comportamentos estranhos. Ele regularmente saía para caminhar, simplesmente desaparecendo quando ficava estressado e reaparecendo cerca de 24 horas depois. No entanto, ele nunca dizia onde esteve e nunca respondia a nenhuma pergunta. Segundo a família, Michael voltou para casa na manhã de sábado, poucas horas depois que o corpo de Heather foi encontrado. Suas roupas estavam encharcadas, ele estava exausto e foi direto para a cama.
No dia seguinte, ele foi embora depois de uma briga com sua esposa, mas havia telefonado 2 vezes implorando para voltar para casa. Durante a conversa com o detetive, seus familiares lançaram uma bomba. Michael tinha ficha criminal por uma tentativa de agressão sexual na cidade de Birmingham, 17 anos antes. Por acaso, o detetive John ainda estava na casa quando Michael telefonou novamente e o oficial lhe disse que, embora não fosse suspeito, seria útil eliminá-lo da investigação. Michael apareceu conforme combinado na delegacia de polícia e concordou em fornecer uma amostra de DNA. Pequenas partículas de DNA haviam sido coletados dos seios de Heather por especialistas do Serviço de Ciência Forense. Não foi tão surpreendente quando o DNA dele combinou com a amostra encontrada na cena do crime. Em depoimento, Michael deu a seguinte explicação para justificar como seu DNA foi parar no corpo de Heather. De acordo com Michael, ele tinha uma obsessão por lingerie feminina. Por isso, muitas vezes entrava em lojas que vendiam roupas íntimas para admirar, tocar e sentir a textura das peças. Para ele, Heather deve ter comprado uma das lingeries que ele havia tocado anteriormente, e isso explicava por que seu DNA foi encontrado nos seios da vítima. Obviamente, os investigadores não acreditaram em nenhuma das explicações e concluíram que Michael estava à espreita nos arbustos do parque e pulou em sua vítima, que andava despreocupada. A indefesa Heather tinha 1,70 m de altura, era magra e foi arrastada facilmente para o mato, onde Michael, que era muito mais forte, arrancou todas as suas roupas, exceto as meias e a calcinha. Ele então amarrou um cadarço dos tênis de Heather firmemente em volta do pescoço e tirou sua vida por asfixia. O julgamento de Michael, então com 46 anos, aconteceu em dezembro de 2001 e as evidências encontradas na cena do crime foram suficientes para provar seu envolvimento no caso. Embora não tenha confessado, ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Em 1983, Michael havia sido condenado a 4 anos por tentativa de violência sexual. A corajosa vítima de 43 anos reagiu, mas ele lhe deu um soco no rosto e fugiu com sua bolsa. Ele cumpriu apenas 2 anos de sua pena e não estava no registro de criminosos sexuais, porque seu crime foi cometido antes da lista ser elaborada em 1997. Como no Brasil, a legislação britânica não retroage, só em casos que podem beneficiar os réus. Lindsay Tidd enfrentou uma escolha difícil quando suspeitou que seu pai fosse o responsável por um crime tão cruel. Mas apesar do parentesco, ela escolheu fazer a coisa certa e decidiu entregá-lo para as autoridades. Após o julgamento, o promotor responsável pelo caso deu uma declaração dizendo: "Michael era puro mal e a sociedade tem que ser protegida dele. Não consigo imaginar um momento em que ele não seja um perigo." A única contribuição de Heather para seu destino foi ser uma jovem bonita em um parque público em uma noite de verão. Ela era completamente inocente e, por isso, sua vida foi cruelmente exterminada. E vocês, já conheciam esse caso? O que fariam se descobrissem que um parente tão próximo fosse responsável por um crime como esse? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.